Olá, minha gente, vamos a mais uma pré-aula na nossa academia, pré-aula de Matemática 3, M3, semana 5, aplicações de juros, aplicações, né? A gente viu na semana passada como os juros têm tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Por exemplo, a gente diz assim, qual a taxa de juros Selic no Brasil ano passado? Qual a taxa de juros que se cobra, que se remunera a poupança? Qual a taxa de juros se eu for pedir um empréstimo a um banco? Qual a taxa de juros cobrada se algo se cobrar por preço à vista R$ 100 ou 2 pagamentos de 60, um no ato e um mês após? E assim temos diversas situações onde ocorre a ideia de juros, tá? Juros está em aplicação financeira, na ideia de poder de compra, impostos, tudo aí tem a ver com matemática financeira por tabela com juros. A gente viu que a dedução de juros, na verdade, juros é capital vezes taxa vezes tempo, e lembrando aqui que montante é o capital mais os juros, assunto da semana passada. Então, montante é capital mais os juros. Então, quando eu colocar aqui no lugar de juros, capital vezes taxa vezes tempo, colocando em evidência que a expressão de montante para juros simples, a expressão de montantes para juros simples. Cabe aqui uma ressalva, é que C é o capital, I é a taxa e T é o tempo. Lembrando que taxa e tempo devem sempre estar nas mesmas unidades. Tá? Na mesma unidade. Se taxa está em ano, tempo em anos. Se taxa está em mês, tempo em mês. Simplificando aqui, ó, juros podem ser juros simples ou juros compostos. Juros simples já vimos que é capital vezes taxa vezes tempo aqui, colocando em evidência só outra forma de expressar. Eu estou colocando para que você não ache estranho se aparecer no lugar do T a letra N. N é o número de períodos que a taxa incide sobre aquele capital. Por 2 meses, 3 meses, 4 anos, 3 anos. Então é a mesma coisa que C, 1 mais I vezes T. Juro composto, a gente já viu na semana passada, na aula passada, que montante é o capital, 1 mais ou menos a taxa elevado a T. Por que mais ou menos? Porque às vezes a gente está, a taxa é negativa, eu estou perdendo 10% ao mês. Por exemplo, quando eu estou numa depreciação. Então, aqui pode ser mais, pode ser menos. Algo está aumentando 10% ao mês durante 3 meses. Isso aqui também equivale a uma variação percentual. Quando algo aumentasse 10%, é 1, mais 10%, que é 0,1, 1,1 vezes C0. Se aumentar 10% por 2 vezes, é 1,1 vezes 1,1 do C0, 1,1 ao quadrado e assim por diante. Expressão, portanto, para juros simples, expressão para juros compostos, que, por sinal, é o que reflete a realidade. Quase tudo nessa vida é a juros compostos. Veja uma aplicação de juro composto. Se eu tivesse R$ 100 aplicados a 10% ao mês, então, após um mês, eu teria o acréscimo de R$ 10 sobre o 100, totalizando aqui um montante de 110. Observe que o próximo período, no próximo mês, vai incidir 10%, não mais sobre o 100, e sim sobre o valor recente, que é o 110. Essa é a característica de juro composto. Então, 10% de 110 a mais é 1,1, no caso 11. Então, acrescenta-se ao 110 mais 11. E assim, no terceiro período, sobre o 121, se acrescenta 10%. Acrescentas mais R$ 12,10, 133,10. Na prática, seria 100, 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. Se fosse 3, seria 1 mais a taxa elevado ao cubo. No caso, 1,1 ao cubo, que é 1,331. Então, a gente tem aqui a expressão para juros compostos, que é uma taxa incidindo sobre o capital, sobre o acumulado mais recente. Diferentemente de juros simples. Se fosse juros simples, era tranquilo. Sempre aumentaria R$ 10 a cada período, porque tudo se tratava em relação ao 100. Era mais 10, mais 10, mais 10. Juros simples, a gente diz assim, que juros simples é equivalente a um crescimento em progressão aritmética. Juro composto é equivalente a um crescimento ou decrescimento, a uma progressão geométrica, onde a razão aqui é 1 mais a taxa.
no caso 1,1 neste exemplo. Tá? Então, o juro mensal, no caso de composto, são aplicados sempre sobre o saldo final do mês anterior. No caso, próximos juros vão incidir sobre o 110, os próximos sobre o 121, o próximo 10% sobre o 133,10 e assim por diante. Então, essa é a ideia de capitalização a juros compostos. Só lembrando, montante é capital, mais ou menos a taxa elevada ao tempo. E o que é isso aqui? Veja, isso aqui é quando eu quero, se algo está incidir sobre ele juros, como é que eu tiro juros? Como é que eu tiro, né? Aqui, na verdade, é achar o capital inicial. Se eu tenho um montante e sei por quanto tempo aquela taxa incidiu, eu posso, na mesma expressão, achar aqui o capital seria o montante dividido por 1, mais ou menos a taxa elevada ao tempo. Veja um exemplo. Se eu tivesse R$100 e incidir 10%, eu iria para 110. Se incidir novamente 10%, 121. De que forma a gente está fazendo isso? É o 100 que multiplica 1,1, totalizando 110. Se eu quisesse achar esse 100 aqui, ó, então, generalizando, C que multiplica 1 mais a taxa, dando o montante. Quem seria o C? É o montante dividido por 1 mais a taxa. Neste exemplo, é o 110 dividido por 1,1. E 110 dividido por 1,1 é igual a 100. Então, pagar R$100 hoje é o mesmo que pagar 110 daqui a um mês, a uma taxa de 10% ao mês. Pagar R$100 hoje é o mesmo que pagar 121 daqui a 2 meses, a uma taxa de 10% ao mês. Como é que eu traria, veja, se uma mercadoria custa 121 daqui a 2 meses, quanto deveria custar hoje? Eu sei o montante, que é C, 1 mais a taxa elevada ao tempo. O C eu não saberia, mas essa taxa aqui é 10%. Como se passaram 2 meses, então isso aqui era 121. Então, observe que o valor inicial era 121 dividido por 1,21, portanto 100. Mostrando para nós que pagar 121 daqui a 2 meses é o mesmo que pagar 100 hoje a juros de 10% ao mês. Tá? Então, bem legal essa explanação aí para vocês ficarem atentos a como saber tirar juros, é bem importante. Se eu quero pagar algo adiantado, tirar os juros. Veja esse exemplo. Daniela comprou um exaustor e vai pagá-lo em 2 prestações. A primeira de 180, um mês após a compra, e a segunda de 200, 2 meses após a compra. Sabe-se que estão sendo cobrados juros de 25% ao mês sobre o saldo devedor. Podemos afirmar que o preço à vista do exaustor é, observe, o que acontece? Ela tem 2 pagamentos a serem feitos. Ó. Hoje, com 1 mês, hoje, com 1 mês, com 2 meses. Ela está pagando 180 um mês após e outra prestação diferente de 200 com 2 meses. A taxa daqui para cá é de 25%. Lembra? Quando algo aumenta 25, multiplica isso por 1, então aqui a taxa ó, é de 25%. Então eu podia fazer o seguinte, esse 180, se eu quitar hoje, como é que eu faço? Vou usar a expressão de montante. Ó. C1 mais a taxa elevada à primeira, porque só decorreu aqui 1 mês.
Então, quem seria o C1? Seria 180 dividido por quem? Por 1 mais a taxa, que é 1,25. 180 dividido por 1,25 é o mesmo que 180. 1,25 é a mesma coisa que 5 sobre 4. Ou 180 por 5 dá 36 vezes 4. Tá certo? Que dá 144. Significa que pagar 180 sob essas condições, ó, daqui a um mês, tirando os juros, é o mesmo que pagar hoje 144. O que é que eu fiz? Se para ir eu multiplicava por 1,25, para voltar eu divido por 1,25, que foi o que a gente fez aqui. Então, o primeiro valor, vou chamar de C1, que é a parte à vista, né? C1 seria 144. Então, agora, observe aqui, 2 meses após, ela tem uma prestação de 200. Quem seria o C2? O que é C2? É algo que sobre ele incidiu a taxa por um mês, 2 meses, repetindo, um mês, 2 meses. Taxa de quanto? 25%. Como é que eu trago para a data de hoje? A mesmíssima expressãozinha de montante. Eu posso primeiro trazer para cá, como? Eu posso fazer assim, ó, C2, que multiplica 1, a taxa que é 20%, só que isso é elevado ao quadrado, igual a 200. Como é que eu acho esse C2? É 200 dividido por 1,25, só que ao quadrado. Como é que eu faço essa conta, né? 1,25 a gente viu. Se eu quiser simplificar, é o mesmo que 5 sobre 4. Então, isso aqui ao quadrado ficaria assim, 200 dividido por 25 sobre 16. Ok? Então, passando para o numerador, isso é 200 sobre 25 vezes 16. Isso aqui dá 8 vezes 16, 80 mais 48, 128. Significa que, se para ir eu multipliquei por 1,25 duas vezes, para voltar eu divido por 1,25 ao quadrado. É só isso que a gente tem que fazer para que a gente ache o valor atual, ou seja, tirar os juros. Então isso aqui vai dar 128. E o preço total à vista é essa soma, que dá 272. Então é uma questão bem legal e a gente está aprendendo aqui a tirar os juros, que é bem importante. Bem importante. Vamos a um outro exemplo. Uma televisão de LCD de 32 polegadas é vendida em 4 prestações mensais de 500, sendo a primeira, no primeiro, paga um mês após a compra, sabendo-se que a loja opera uma taxa de juros compostos de 4% ao mês. Qual o valor do preço à vista? Observe, a gente tem 4 momentos. Ó. A gente tem o hoje, cada prestação dessa é de 500, só que aqui ó, é de 500, só que aqui é de 500, só que essa é de 500. Quando eu vou trazer esse 500 para cá, era um valor que quando acresceu 4% virou 500. Então eu multipliquei por 4%, que é 1 mais a taxa, 1,04. Então, o preço à vista, essa prestação, quando descontados os juros, se para multiplicar, para ir eu multiplico por 1,4 para achar o valor de hoje da prestação número 1, trazida para hoje, vai ser 500 dividido por 1,04. E o valor da segunda? Como é que eu trago esse 500 para cá? Ora, preste atenção. Para que chegue nele, passaram-se 2 meses. Então, incidiu essa taxa por 2 vezes. 1,04 vezes 1,04 é 500.
Se eu multipliquei o 0,4 ao quadrado, aqui eu divido 500 por 1,04 ao quadrado. A mesma coisa com a terceira prestação de 500, que eu tive 3 incidências da taxa, logo, se para ir eu multiplico por 1,04, para voltar eu divido por 1,04, só que ao cubo. A mesma coisa aqui, 500, ó, 1,04, 1,04, 1,04, 1,04. Eu divido por 1,04 elevado a quarta. Assim, o que eu vou fazer? Isso é o preço total à vista. É o preço total sem ter juros, tirando os juros. Eu estou usando a todo momento a expressão montante é C 1 mais I elevado a T. Só que eu estou agora achando cada C. Trazendo 500 para cá, trazendo esse, são valores iguais que, porém, incidiu para que chegasse a ele valor e taxas mas em quantidades diferentes. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E essa continha aí, claro que não dava para ser feita de cabeça, mas quem tivesse uma calculadora saberia qual seria o valor do preço à vista. Mostrando aqui, de outra forma, um valor que multiplicado por 1 mais a taxa, portanto, 1,04 desce o 500. Então, esse valor trazido para a data de hoje, para a data presente, vai ser 500 dividido por 1,04. Só mostrando aqui, ó, o valor atual. O primeiro 500, porque incidiu uma vez, incidiu 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Claro que, de posse de uma calculadora, a gente poderia saber que o valor atual seria 1.814,95 e não 2.000. O que foi feito em toda essa operação? Tirou-se os juros, colocou-se, né, antecipou 4 pagamentos a uma taxa de 4% ao mês. Veja que você é capaz, com a calculadora, de saber se é vantagem ou não dividir em 4 de 500 ou se é o seu preço tal à vista. Tá? Veja mais um exemplo bem familiar para a gente. Diz assim, uma loja vende um produto por R$510 para pagamento à vista. O cliente pede para que o financiamento seja em 1 mais 1. É muito comum dividir em 2, dividir em 1 mais 1 iguais. Então ele vai dividir em 1 mais 1 iguais, beleza. Ou seja, o primeiro no ato da compra e um mês após essa data. Então, repetindo, o preço à vista seria 500. Mas o cliente pediu, divida em 2, em 1 mais 1 pagamentos iguais. Aí na loja a pessoa diz, tá bom, o primeiro pagamento você faz de imediato e o outro você faz daqui a um mês. Só que a loja vai cobrar uma taxa de 4% ao mês. Então, quanto vai ficar cada prestação? Ele não está dizendo que são duas iguais sem juros. Se fosse duas iguais sem juros, você vai pegar o 510 e dividir por 2, que daria 255. Vamos confirmar que não é isso de fato, visto que lá no finzinho da questão diz que a taxa de juros praticada foi de 4% ao mês. Então, qual o valor de cada parcela? Vamos à resolução da questão aqui. Veja, mostrando aqui. A ideia é o preço à vista como sendo de R$510. Ou duas iguais de entrada, eu não sei quanto, eu vou supor que eu dei X. Se eu dei de entrada X, quanto vai ser o meu saldo devedor? Porque só vai incidir juros sobre o saldo devedor. Então, o saldo devedor, claro, é o 510 menos o que eu acabei de pagar. Então, repetindo, se eu dei de entrada X, visto que ele está dizendo que vai ter taxa. Se fossem duas iguais sem juros, era pegar isso aqui e dividir por 2 e ponto final. Então, o saldo devedor, 510 menos X. O detalhe é que o outro pagamento vai ser feito incidindo sobre isso juros. De quanto? A loja diz de 4%. Então, multiplica esse saldo devedor por 1 mais a taxa, que é 1,04. Logo, se eu hoje devia 510 menos X, daqui a um mês eu vou dever 510 menos X, que multiplica 1,04. O que é isso? É o débito acrescido dos juros, né?
Mas ele diz que essa prestação, elas são iguais, tanto o X quanto essa aqui. Vou repetir, eu paguei X, tenho como saldo devedor 510 menos X. Logo, ao acrescer o juro, as prestações são iguais. Então, 510 menos X, que multiplica 1,04, acrescido dos juros, é igual ao próprio X. Temos então aí a resolução. Se eu paguei no ato X, um mês após, o saldo devedor seria 510 menos X, que ao acrescentar os juros de 4%, multiplicando por 1 mais a taxa, ficamos 510 menos X, que multiplica 1,04. Como as parcelas são iguais, o que a gente tem? Que a segunda parcela é igual à primeira, desenvolvendo aqui 510 menos X, que multiplica 1,04. Uma tática aqui era achar quanto é 4% de 510, sem fazer as contas. 10% é 51, 1% é 5,1. 4% é 20,4 a mais. Então, multiplicar por 1,04 é acrescentar 4% ao 510, que dá 530,4 menos 1,04x igual a x. Observe que você vai encontrar que serão duas iguais de 260. E agora você comprova que tinha de fato juros. Por quê? Lembra do débito, se fosse à vista? 510. Ora, se eu paguei a primeira de 260, o saldo devedor seria 250. Acrescendo 250 os 4%, daqui a um mês eu pago 260. Então são duas iguais de 260, porém tem juros sim sobre o saldo devedor. Então uma questão bem interessante antes da gente começar nossas questõezinhas propriamente ditas. Bom, vamos agora às questõezinhas aí que você tem no seu caderno, né? Semana 5, pré-aula. Enem PPL. O Conselho Monetário Nacional determinou novas regras sobre o pagamento de fatura de cartão de crédito a partir do mês de agosto de 2011. A partir de então, o pagamento mensal não poderá ser inferior a 15% do valor total da fatura. Em dezembro daquele mesmo ano, outra alteração foi efetuada. E daí em diante, que é o que interessa, o valor mínimo a ser pago seria de 20% da fatura. Então, o pagamento mínimo do cartão é 20% da fatura. Um determinado consumidor possuía no dia do vencimento 1/3 de 2012 uma dívida de R$1.000 na fatura de seu cartão. Se não houver pagamentos do valor total da fatura, serão cobrados juros de 10% sobre o saldo devedor para a próxima. Então, eu possuía um débito de R$1.000 no dia 1/3. Eu tinha dois caminhos, ou quitava meu cartão, ou eu pagava o mínimo, por exemplo, né? Se eu ficar devendo algo, na próxima fatura, aquele saldo é acrescido 10% sobre o saldo devedor. Veja o que acontece. Para quitar sua dívida, ele optou por pagar sempre o mínimo da fatura. Lembra que no caso mais recente é 20%. E não efetuar nenhuma compra a mais. Essa dívida em 1/5 de 2012 será de, observe com muita atenção o seguinte. Então, questão primeira. 1/3. O valor da dívida, R$1.000. Vamos fazer aqui um joguinho, ó. 1/3, né? Eu tenho a dívida, 1.000. O pagamento mínimo e o saldo devedor. Observem sempre isto, tá? Observe. Como ele está dizendo que essa pessoa, nesse momento, pagou o valor mínimo possível, tá certo? O mínimo é 20% de 1.000. Portanto, ele pagou 200 e o saldo devedor seria de 800. Então, nesse momento do dia 1/3, é isso que aconteceu. Observe aqui, se a gente quiser continuar aqui, botar agora 1/4, 1 de abril. 1/4, quem é o meu saldo devedor aqui? Ó? O saldo devedor, cuidado, eram 800, só que acrescidos 10%. Atenção, meu saldo devedor, ao não pagar tudo, aquele saldo devedor, um mês após,
acresce ao juro aí de 10%. 10% sobre ele é multiplicar por 1,1 ou fica o mesmo que 880. Então, meu saldo devedor neste momento é de 880. E aqui, de novo, eu vou fazer o pagamento mínimo e vou ter esse saldo devedor no segundo mês. Bom, o pagamento mínimo ele está dizendo que é 20% disto aí. 20% de 880 é multiplicar, né? É calcular 20%, 10% de 88, vai dar 176. Significa que essa pessoa, no segundo mês, ou seja, no mês de abril, pagou 176. Pagou 176 e ficou devendo quanto? O que faltar para 880, 704. Vou repetir o que está acontecendo. Muito interessante. Ó. No 1 do 3, o valor da dívida era de R$1.000. Como? Ele pagou o valor mínimo 200, saldo devedor 800. Sobre esse 800, incide uma taxa de 10%, e no mês de abril, ao invés de 800, eu estou devendo agora 880. Como é que eu obtenho isso? Multiplicando, por exemplo, por 1,1. Desse 880, ele novamente pagou o valor mínimo, que é 20% disso. Multiplica isso aqui, 20% desse valor dá 176. Logo, o saldo devedor em abril é 704. Bom, vou completar aqui, que seria 1 do 5. Olha o que acontece em 1 do 5. Aqueles 704 são acrescidos de quanto? De 10% a mais. Isso aqui é como se eu multiplique por 1,1 ou acrescento 70,4. Multiplicando por 1,1, que é 1 mais a taxa, ou acrescento 70,4. E teremos como resposta 704 mais a 10ª parte, totalizando 770, totalizando 774,40. E essa é a resposta da questão e o gabarito da primeira questão nossa, letra D. D de delícia, D de detonar. Veja, repetindo o passo a passo, 1.000, pagamento mínimo, saldo devedor. Inclui a taxa de juros, foi para 880. Pagamento mínimo, saldo devedor. No próximo mês, antes do pagamento, acrescenta-se a 10% a esse débito e fica 774,40. Gabarito para você seria a letra D. Questão de número 2. Uma questão bem grande, uma das maiores questões que o Enem já cobrou desse tema. Mas ela é muito assim esclarecedora. Vamos lá. Arthur deseja comprar um terreno de Kleber, que lhe oferece as seguintes possibilidades de pagamento. Primeiro, pagar à vista por 55 mil. Ponto final. Opção número 2, pagar a prazo, dando uma entrada de 30 mil e mais uma prestação de 26 mil dali a 6 meses. Então, opção 2, ele paga 30 mil e mais uma prestação de 26 daqui a 6 meses. Opção 3, pagar a prazo, dando uma entrada de 20 mil, mais uma prestação de 20 dali a 6 e outra de 18 mil dali a 12 meses. Opção 4, pagar a prazo, dando uma entrada de 15 mil e o restante um ano após a compra, pagando a mais 39 mil. Opção 5, pagar tudo a prazo, o valor final após um ano de 60 mil. Então ele está dividindo em semestres, às vezes tem alterações no semestre, às vezes não. Observe as opções. Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, mas avalia se não seria melhor aplicá-lo em um investimento com rentabilidade de 10% ao semestre, resgatando os valores à medida que as prestações fossem vencendo. Após avaliar a situação do ponto de vista financeiro e das condições, ele concluiu que era mais vantajoso qual das opções. Observe que temos 5 opções. 5. Veja, observe. A primeira,
ele tem o dinheiro para pagar à vista. Significa que ele tem exatamente 55 mil. Pagou, não ficou com nada. Será que outras opções lhe dão a ele algum dinheiro ao final? Lembre que são 2 semestres, né? Opção número 2. O que aconteceu na opção número 2? Bom, de imediato ele pagou 30 mil. Então, se ele pagou 30, ele pegou 25 mil, que dos 55, ele tinha 55. Pagou 30 no primeiro e aplicou os 25 mil a 10%. 10% é o mesmo que multiplicar por 1 mais a taxa, que é 1,1. Ou acrescentar mais 2.500. Significa que ao final do primeiro semestre, ele dispunha de 27.500. E na questão diz que ele, ao final de um semestre, paga mais 26 mil. E é isso que acontece. Então, ao final de um semestre, ele pagou os 26 e ficou com um saldo de 1.500. Essa é a rentabilidade dele, no caso aí, pagando o seu débito, né? Tá certo? Com a segunda opção. Terceira opção, ele tinha 55, dá de entrada 20 mil, então fica com 35 e aplica, né, a 10%. Então, repetindo, terceira opção, paga 20 mil dos 55 que dispunha e aplica os 35. Ao final daquele semestre, ele tem 38.500. Paga 20 mil, ficando com 18.500. Então, ao final do primeiro semestre, ele tem 18.500. E ele novamente aplica esse dinheiro, tá certo? A 10%. 18.500, quando aplicado a 10%, multiplica por 1,1. Então, os 18.500 finais do primeiro semestre, depois dele pagar os 20, ó, ele pagou 20 mais 20. Então, agora, aquele 18.500, ele rendeu e tem um montante de 20.350, finalizando com o pagamento de 18 mil. Então, o saldo dele ao final daqueles 2 períodos é de 2.350. Então, veja que ele só tinha os 55. Pagou os seus débitos e ao final ficou com 2.350. Opção 3. Opção 4, ele pagou 15 mil de início dos 55, restando para ele 40 mil. O que é que ele fez? Ele aplicou aquele dinheiro por 2 semestres. Então, 40 mil vezes 1,1 vezes 1,1. Então, dá 48.400 é o valor que ele tinha ao aplicar os 40 mil após o pagamento inicial de 15. Como diz na questão que ele deve pagar ao final 39 mil, repetindo, ele tinha 55, pagou de entrada 15 e aplicou 40 mil por 2 semestres. Cada semestre, rendendo a juro composto 10%, ele vai obter no final 48.400. Desse valor, ele pagou 39 e ficou com um saldo bem maior que o exemplo 3 e os outros anteriores. Ele ficou até então agora com 9.400. E finalmente a opção 5, ele não paga nada agora, aplica os 55 mil a 10% e na prática é multiplicar aquilo por 1,21 ou então 55 vezes 10% vezes 1,1 vezes 1,1. Ele vai obter ao final 66.550. E dizia na questão que nessa forma de optar, ele paga ao final 60 mil. Logo, ele ficará com um saldo, já que ele dispunha de 55, pagando o que deve de 6.550. Mostrando para nós que a melhor opção dentre todos, dá um trabalhinho, mas é uma repetição de processos. A melhor opção, seguramente, é a opção 4. Depois dela seria 5. Mas a opção 4 dá para ele um saldo de 9.400. Todas elas partindo sempre da mesma hipótese, que ele teria o dinheiro para pagar à vista. Então, a opção melhor, opção número 4. Opção número 4, já vimos anteriormente que o gabarito foi aí a letra D de dado. Opção número 4, analisando opção por opção. Questão de número 3. No próximo dia 8/12, Maria, que vive em Portugal, terá um saldo de 2.300 euros em sua conta corrente e uma prestação a pagar no valor de 3.500 euros. Então, ela tem um saldo de 2.300 e uma prestação a pagar naquele dia 8 de 3.500.
salário dela é suficiente para saldar tal prestação, mas será depositado somente no dia 10. Maria está considerando duas possibilidades aqui, duas opções. Ou pagar no próprio dia 8, neste caso o banco cobra juros de 2% ao dia sobre o saldo negativo em sua conta corrente, por 2 dias, ou pagar só no dia 10. Nesse caso, ela paga uma multa de 2% sobre o valor total da prestação. Repetindo, ou ela paga no dia 8, é como se o banco empresta ela, quita aquele débito e cobra 2% ao dia sobre o saldo negativo que ficar. Ou pagar no dia 10 com uma multa de 2% sobre o total da prestação. Suponha que não há outras movimentações em sua conta corrente. A pergunta é, se ela quisesse a opção 1, observe que a opção 1 era dia 8, né? Vamos estruturar aqui melhor. Opção 1 e 2. No dia 8, observe que ela no dia 8 tinha um saldo na conta bancária de 2.300 e um débito de 2.500. Claro que isso não pode pagar isso, né? Então ela está negativa em R$ 1.200. Opções, ou ela toma emprestado ao banco, o banco cobre isso e vai cobrar dela uma taxa de 2% ao dia. Observe, sobre o 1.200, o banco cobra 2%, gerando 2% de 1.200 é 24 a mais, então ela teria que pagar 1.224. Sobre esse 1.224, que é o dia 9 para o dia 10, ela paga mais 2% disso. Na prática, é multiplicar o 1.200 por 1,02 ao quadrado. E ao final, ela vai pagar o 1.200 que recebeu do banco para quitar o débito, o total de 1.248,48. Logo, ela teria de juros a mais, então, na prática é assim, 1.200, e isso aqui incide 2 vezes a taxa de quanto? De 2%. 1,02, só que ao quadrado, gerando um valor final, 1.248,48 euros. Significa que o banco emprestou para ela isso e ela teve que quitar ao banco isso. Então, quanto é os juros do período? Quantos são os juros? R$ 48,48. Esses são os valores dos juros. Opção 2, se ela optar pelo segundo formato, quanto é o débito dela, de fato? O débito dela é de 3.500. Lembra? A opção 1 foi essa. Opção 2, isso é a questão número, tá certo? Opção 2, ó. Opção número 2. O que acontece? O débito dela é 3.500 e ela vai pagar de juros uma multa de 2% disso. Então, sobre isso, incide 2%. É o mesmo que multiplicar isso por 1,02, resultando em 2% a mais, que interessa é o juro, 10%, 1% é 35%, os juros totais do período vão ser de 70 euros. Então, se antes era 48,48 e agora são 70, a diferença é a desvantagem que ela tem ao optar, se ela optar pela segunda forma. Então, a primeira maneira, ela pagaria 48,48 de juros e a segunda, ela pagaria 70, gerando na segunda opção escolhida, se fosse o caso, que ela pagaria a mais 21,52 euros, caracterizando aí o gabarito correto como a letra C, uma desvantagem de 21,52 euros, ok? Então essa é mais uma questão bem legal, bem interessante de matemática financeira de juros compostos. Questão de número 4. Diz o seguinte, Enem 2017. O empréstimo foi feito a uma taxa mensal de I%.
usando juros compostos, em 8 parcelas fixas iguais a Pzão. Então, um empréstimo foi feito a uma taxa mensal de I%, usando juros compostos em 8 parcelas fixas iguais de P a P maiúsculo. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente, a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a 5ª parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a 6ª. A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo essa questão é muito interessante, que é uma questão teórica de retirada de juros. Quase ninguém pensaria que ia cair uma questão dessa no Enem, o Enem recente, 2017. Só um ajuste aqui, uma taxa mensal de I% e 8 parcelas fixas iguais a P maiúsculo. Observe uma coisa, na 6ª parcela ele vai pagar a própria e vai antecipar 2 outras, a 7ª e a 8ª, visto que são 8 parcelas. A pergunta é qual das letras, aqui a gente vai ver que é a letra A e vamos desenvolver aqui. Observe aqui. Questão de número 4. Eu tenho a 6ª parcela, a 6ª, eu tenho a 7ª e eu tenho a 8ª. O detalhe é que todas elas têm um valor igual a P. Aqui é P, aqui também é P, só tem um detalhe. Quando eu não... são valores iguais, mas em épocas diferentes. O detalhe é que ele quer quitar, trazer todas para a 6ª. Veja que essa daqui para cá, sobre ela incidiu uma taxa de I%. Essa daqui para cá, sobre ela incidiu uma taxa de I%. Significa o quê? É verdade que elas são iguais, 100, 100, 100. Só que esse 100, se eu trouxesse antecipando em um mês, eu tirava os juros. Então a 6ª parcela vai valer o próprio P. Para chegar aqui, seria P que multiplica 1 mais a taxa, que dava o P', que era o P na 6º pagamento. Aliás, desculpa, o P na 7ª, né? Está aqui, P', 1 mais I igual a P. Como é que eu tiro o valor de P'? É o P dividido por 1 mais I. Só recapitulando, se para I eu multiplico pelo 1 mais I, para tirar esses juros eu divido P sobre 1 mais I. Eu estou usando, gente, a toda hora isso aqui, C 1 mais I elevado a T, só que estou achando o valor do C. Como assim? Eu estou trazendo a 7ª prestação para quitá-la antecipadamente, sem os juros, na 6ª. Então, se ela tem o valor P aqui, é P dividido por 1 mais I. Acompanhe o que acontece com a 8ª. Para a 8ª, isso aqui seria um valor que multiplicado por 1 mais I, 1 mais I. 1 mais I ao quadrado geraria o P. Então, aqui é o P dividido por 1 mais I, só que aqui ao quadrado. Então, só recapitulando, quem seria o P8? Na verdade, era o P', seria P' que multiplica 1 mais I ao quadrado, dá a prestação na 8º mês. Então, quem seria esse P' aqui? Seria P dividido por 1 mais I ao quadrado. Então, na prática, se você pegou esse macetezinho, no instante você fazia. Se para I eu multiplico por 1 mais a taxa, para dividir, vou tirar os juros, eu divido por 1 mais a taxa. E por que foi ao quadrado aqui? Porque se passaram 2 vezes, a taxa incidiu por 2 vezes a mesma taxa. Por isso que, tirando os juros, é o P dividido por 1 mais I ao quadrado. Isso é o valor total na 6ª prestação. Que para efeito de alternativa, eu posso colocar o P em evidência. 1 sobre 1 mais I, e aqui 1 sobre 1 mais I ao quadrado. E temos aqui a expressão correta da antecipação, da quitação de todo o débito feito agora no 6º pagamento. Pagou o próprio P, que aí não tem juros, eu paguei ele, trouxe o 7º para o 6º, tirei uma taxa, 1 mais I,
trouxe o oitavo para o sexto, tirando 2 vezes a taxa. Então, aqui mostrando de forma, né, estruturada, seria, quando eu trago todo mundo, eu tenho P mais P sobre 1 mais I sobre 1 mais I ao quadrado. Quando eu trago todas para cá. Essa é a oitava vindo para a sexta, a sétima vindo para a sexta. Essa foi a nossa quarta questão e o gabarito consta na letra A. Letra A. Quinta e última questão de hoje diz o seguinte: o senhor Valdemar dispõe de 200 mil que pretende aplicar em 2 fundos de investimentos A e B por 1 ano. A taxa de juros anual esperada por A é de 10% e B é de 20%. Se ele pretende ter um ganho esperado de 36 mil, deverá aplicar em A e B valores cuja diferença é de... Veja que vão aplicar por 1 ano. Então, vamos lá fazer a nossa quinta questão de hoje. Ele dispõe de 200 mil. Ao investimento tipo A, eu vou supor que ele aplicou X. No investimento tipo B, ele vai aplicar o que falta para 200 mil. Portanto, 200 mil menos X. Exemplificando, se eu aplicar 50 aqui, aqui é 150 e assim sucessivamente. Então, veja, quem vão ser os juros do investimento A? Vai ser X, que é o capital. A que taxa o investimento A aplicou? A 10% durante 1 ano. Então, juros é capital vezes taxa vezes tempo. Os juros do investimento B, ele aplicou quanto? 200 mil a uma taxa de 20% durante 1 ano. Bom, vamos fazer as simplificações aqui, ó. Aqui e aqui também, né? Então, a gente sabe que os juros de A mais os juros de B, ele disse que o total aí foi 36 mil. Então, como é que a gente fica? Juros de A, que vai ser 1/10 do X, mais os juros, aqui em B, 2/10, ó, mais 2/10 aqui, né? 1/10 de X, vou colocar aqui melhor para você entender, assim. 1/10 de X, mais 2/10 de 200 mil menos X, igual a 36 mil. O que a gente pode fazer aqui? Vai dar X mais 400 mil aqui, ó, menos 2x, passo 10 multiplicando, 360 mil. X menos 2x, organizando, dá x igual 400 mil menos 360 mil, x igual a 40 mil. Recapitulando. O que é isso aqui? Juros de A. 1/10 de X, aqui é os juros provenientes do investimento A. Esse aqui são os juros do B, dando os juros totais. 1/10 de X mais 2/10 do restante, igual a 36 mil. Aqui, como o denominador é igual, multipliquei para lá, ficou X mais 400 mil menos 2X. Então, vai dar X igual a 40 mil. Logo, o investimento A e o investimento B é a diferença, que é quanto? 40 para 200, 160 mil. X, que é igual ao IA, aqui, ó, que ele quer a diferença entre os dois. Então, quem seria IB menos o IA? No investimento B foi essa quantia, no investimento A foi essa. Como ele quer a diferença, 160 mil menos 40 mil, totalizando 120 mil
o que caracteriza aí a letra C. C de certo, C de certeza que vai dar tudo bem, tá certo? Ó, mais uma vez repassando, o valor disponível 200 mil. No investimento A aplicou uma certa quantia, no B o complemento do 200, que é o 200 menos X. Aplicando aqui juros, capital, vezes taxa, vezes tempo. Aqui, capital restante, taxa 20% e tempo 1 ano. Organizando aqui, juros de A mais juros de B, juros totais. Então aqui, X mais 400 mil menos X, 2X igual a 360. Investimento A aplicou 40 mil, investimento B 160. Diferença, 120 mil. Ok, minha gente, então um grande abraço a todos. Espero que você tenha aprendido bastante. Na próxima temos mais, tá? Um grande abraço, foi muito legal estar com vocês.